Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Atos capítulo 15, o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Vamos aproveitar aí mais uns 25 minutos aí mais ou menos. E vamos para a exposição. Atos, o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Vai ser parte 1 e parte 2, a exposição do capítulo 15. Ficaremos hoje com parte 1. Vamos fazer uma leitura como ato de adoração, uma leitura doxológica, como nós chamamos aqui. Não é Davi e Guilherme, carinhosamente Gui. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. É assim que o narrador começa. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, vejam, Paulo e Barnabé entraram na rota e disseram: opa, alto lá, aqui não. Resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém. A quem? Aos apóstolos e presbíteros, com respeito a esta questão. Ou seja, Jesus e mais alguma coisa, não é? No caso aí, Jesus e mais a circuncisão. Eles não entenderam a transição do Antigo Testamento para o Novo. Eles não entenderam. Eles não entenderam que entre o Novo e o Antigo Testamento, Guilherme, existe continuidade e descontinuidade. Então, eles não haviam entendido ainda que uma das descontinuidades era o sinal e selo da Antiga Aliança. O sinal e o selo da Antiga Aliança era a circuncisão. Na Nova Aliança agora é o batismo. Por não entenderem isso, sem ordem dos apóstolos, sem ordem da igreja, chegam lá e dizem: olha, está faltando algo aí. Os cristãos gentios, vocês precisam se circuncidar. Vocês precisam receber o selo e sinal da antiga aliança, da antiga administração da aliança da graça. Precisavam não. Continuidade e descontinuidade, isso é teologia bíblica. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria. E narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Lucas é fantástico a narração. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja. Que coisa boa, hein? Pelos apóstolos e pelos presbíteros. Já havia presbíteros ali, viu? E relataram tudo o que Deus fizera com eles. Gracinha querida. Agora observem, insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que também agora eram cristãos, ou pelo menos se apresentavam como cristãos, que haviam crido, está aí, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. E aí, essa lei de Moisés aí, é lei cerimonial, é a lei civil. Eles estavam pensando na lei moral. A lei moral é vigente, ela continua até hoje. É necessário. Claro que fazia parte da lei de Moisés a circuncisão, todas as leis dietéticas que tiveram descontinuidade na nova administração da aliança da graça. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Olha só, gente. Havendo grande debate, o problema não é o debate na igreja. O problema é quando a gente sai do debate e entra no combate. Deixa de debater para combater o outro. Isso também está lá no livro Comunicação Assertiva. E tem princípio bíblico. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra, o líder do colégio apostólico, e lhes disse:
irmãos, coisa linda, ó, presbítero Manuel, irmãos, presbítero Clécio, irmãos. Ele disse: vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio ouvisse os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Ora, Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. Ele está pensando lá no Pentecostes. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, e nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Que defesa, hein? E toda a multidão silenciou, passando a ouvir agora quem? Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Entendeu, Raquel? Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: agora é o líder da igreja em Jerusalém. Não é mais o Tiago, o apóstolo. Já havia sido decapitado. Aí o outro Tiago, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus. Expôs Simão como Deus. Primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Pelo que, julgo eu, disse Tiago, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocadas e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los, juntamente com Paulo e Barnabé, a Antioquia. Porque o pessoal chegou lá em Antioquia para perturbar a igreja. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Olha que coisa linda, gente. Homens notáveis entre os irmãos. Entendeu? Arcleide. Escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, grave isso aí, viu, gente, ó, sem nenhuma autorização, a turminha que saiu da igreja de Jerusalém e foi para Antioquia perturbar, saiu sem autorização. Vos tem perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros, com os nossos amados Barnabé e Paulo. Homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E o narrador continua. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas.
Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. Veja aí, gente, essenciais. No essencial, unidade. No não essencial, liberdade. Em tudo, amor, caridade. Como muitas vezes falta isso, muito especialmente entre os reformados. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocadas e das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas fareis bem se vos guardardes saúde. Só até aí mesmo. Coisa linda, né, gente? Qual o tema de hoje, ou o subtema de hoje? Lembram? Quem leu aqui o grupo da igreja hoje? Eu não vou também questioná-los por isso, porque todos nós sofremos hoje do que alguns curos chamam de síndrome do pensamento acelerado, e por isso muitas vezes a gente vê um cartaz no grupo da igreja e a gente não lembra o que leu. Ou se é que a gente leu. Síndrome do pensamento acelerado. Você coloca lá um evento da igreja e logo em seguida alguém vem no teu privado e diz, vai ser aonde mesmo? E está lá no cartaz. É incrível, guerreiro. Não se sinta culpado. Todos nós hoje estamos nessa trilha, querida Daiane, guerreira Daiane. Mas eu vou aqui relembrar para vocês, pois o próprio subtema já diz muito sobre a mensagem de hoje. O cartaz foi colocado hoje também. Está aqui, ó. A igreja tem ordem, ponto vírgula. A igreja tem supervisão, ponto vírgula. A igreja tem liderança pastoral, ponto vírgula. Por que escolhemos esse subtema? Porque é o que nós encontramos no capítulo 15. Surge um problema na igreja de Antioquia, problema esse provocado por alguns irmãos que saíram da igreja de Jerusalém. E saíram sem autorização da igreja, sem a autorização da liderança da igreja de Jerusalém. Se autonomearam representantes da igreja, foram para a igreja de Antioquia, e o pior, não foram para abençoar, foram para perturbar, com seus equívocos hermenêuticos, exegéticos, com as suas obsessões pela a tradição, ou melhor, o tradicionalismo. A tradição é bênção, o tradicionalismo é que é ruim. Perturbaram a igreja. Foram perturbar os cristãos gentios. E por que colocamos a igreja tem ordem? E por que colocamos a igreja tem supervisão? E por que colocamos a igreja tem liderança pastoral? É que, ao chegarem lá, quem estavam lá como líderes? Paulo e Barnabé. E vocês leram, perceberam que quando eles começaram a dizer, é necessário que vocês circuncidem, o que Paulo e Barnabé fizeram? Se calaram? Não. O texto diz que eles, alto lá. Não. Foi ou não foi? Então a igreja tem ordem. A igreja tem supervisão. Episcopoi, bispos. Ou episcopos, bispo no singular. O grego é interessante, não é? Episcopoi é plural. Bispos, supervisores. E ainda faz parte das comemorações, não é? E episcopos é singular, bispos. Não. Os dois pastores, um deles apóstolos, a inauguração da loja, aniversário, olha Daiane, Daniel, tá aí, guerreiro? Olha, tá vendo? Oi? E depois Moisés também. Alguém falou aí que o presidente vai pagar pizza, foi? Eu não sei, alguém foi ele? Parece que eu estou ouvindo demais aqui. Foi, guerreiro? Foi? Ixi, rapaz.
Ou foi a Bia que disse aí, eu não escutei direitinho? Foi não, deixa para o casamento, né, Gabi? Entenderam, gente? Em o nome de Jesus Cristo, Barnabé e Paulo, líderes da igreja, não se calaram, disseram alto lá. Não é assim não. Diz o texto que houve um debate, não um combate, um debate. Há uma diferença entre debate e combate. Claro que tem lugar para o combate, combater os não crentes, os falsos pastores, os falsos mestres. Em seguida, como não foi resolvido lá, o que aconteceu? Vamos todos para Jerusalém. Vamos ao encontro do colégio apostólico, vamos ao encontro do colégio presbiteral, vamos ao encontro da igreja de Jerusalém e vamos levar esse caso para ser resolvido lá. É considerado o primeiro concílio da igreja neotestamentária. É por isso que nós presbiterianos trabalhamos com concílios em suas instâncias. A base da igreja presbiteriana também é essa. É por isso que nós temos um presbitério. É onde uma igreja local resolve os seus problemas, que foge ao controle dela. Aí o presbitério está ali. E quando o presbitério não consegue resolver, aí tem o sínodo, que é uma instância maior. O sínodo não conseguiu resolver, aí tem o Supremo Concílio. Não conseguiu resolver, o Supremo Deus resolve. Entende? Por isso que o presbiterianismo é lindo. Às vezes fazemos um mau uso disso, não é? Às vezes fazemos um mau uso, mas a organização é muito linda. Quando bem usado, é bênção. Olha aqui, ó. A igreja tem ordem. Tudo isso para dizer o seguinte: cuidado, em nome do Senhor Jesus Cristo. A resposta ao autoritarismo pastoral não é anarquia eclesial. A resposta ao autoritarismo eclesial, praticada pelos déspotas que estão no pastorado, que Deus nos poupe, porque tentados a isso nós somos. A resposta ao autoritarismo eclesial, o que é isso? O autoritarismo eclesial é quando a gente passa a exigir da igreja o que o dono dela não exige. É quando a gente passa a se comportar como donos do rebanho. Nós não somos donos do rebanho. É quando nós nos tornamos proprietários, é quando a gente quer ter o controle absoluto da igreja. Deus não nos chamou para ter o controle absoluto da igreja. Deus nos chamou para pastorear o seu rebanho. Mas qual é a nossa tendência? Qual é a resposta que a igreja brasileira aqui e acolá tem dado, Vera, ao autoritarismo eclesial? Precisamos, de fato, combater o autoritarismo, sim, combater o autoritarismo eclesial. Precisamos, de fato, olhar assim e dizer não àqueles que usam a igreja para os seus próprios objetivos. Mas a resposta não é sair daquele extremo e ir para esse outro extremo. Anarquia eclesial. É achar que cada um por si, linguagem popular, e Deus por todos. A resposta não é anarquia. E eu digo isso porque aqui e acolá, no próprio meio reformado, e se você já usou essa expressão com muito carinho, com muito amor, você vai deixar de usar. Eu encontro, às vezes, ainda que acolá nas minhas andanças, no próprio meio reformado, esses tipos de colocações, e muito cuidado com ela, porque ela aparenta ser piedosa, mas ela carrega aí possivelmente um coração inclinado para a anarquia eclesial, de respeito à liderança, anulação da liderança. Eu não estou aqui para servir pastor,
Estou aqui para servir a Deus. Bonito, não é? Não é lindo? Mas isso esconde muitas vezes um coração insubmisso. É claro e evidente que nós estamos aqui para servir a Deus, mas o Deus a quem eu sirvo, Ele colocou ordem na sua igreja. Eu devo prestar conta à igreja, Carlos. Eu devo prestar conta. Se eu for tirar férias, eu devo dizer para a igreja que eu estou tirando férias, através do seu colégio pastoral. Eu não posso chegar aqui e dizer, eu tirei férias hoje, o mês que vem eu vou tirar de novo. Eu vou tirar de novo, vou tirar 10 férias no ano. Entende? Então, cuidado com essas frasezinhas de... Aqui, quando uma ovelhinha chega para mim e fala assim, na hora certa eu vou sentar. Eu sei que não é maldade, não. Então, quando uma ovelhinha, com toda boa vontade, chegar para você e disser, eu não estou aqui para servir a pastor e a Deus, pode orar por ele ou por ela. Não é maldade, não, mas já há aí um insurgimento, meu irmão. E a palavra é sempre assim. Quem é que vai questionar isso, Carlos? Eu estou aqui para servir a Deus. Vai dizer isso no exército, né, Galo? Diz para o coronel. Eu não estou aqui para servir coronel, não. Estou aqui para servir a Deus. Aí vai lá. Vai dizer isso. É claro e evidente, irmãos, que estamos aqui para servir a Deus. Mas o Deus a quem servimos colocou ordem na sua igreja. Teve alguém no Antigo Testamento que ousou dizer isso e praticou. E o chicote desceu. Quem foi? Miriam e Arão não gostaram dessa ideia de por que só Moisés? Foi sério, está lá, leia, gente. Leia. Quem disse que é só Moisés? Outra linguagemzinha. Eu não estou aqui me protegendo, não, meu irmão. Tem uma fase do ministério que você é desmamado de tanta coisa, meu irmão, que é uma fase também que tem os seus perigos, porque você está tão desmamado que para você tomar certas decisões também é muito rápido. Você está tão desmamado que você não pensa, não. Por exemplo, a ameaça para mim não funciona mais, não, porque é na hora. Pensa, eu digo, já está pensado. Já está decidido, meu irmão. Entende agora? Amadurecer é bom, guerreiro. Então tem um lado bom amadurecer, mas tem esse lado também. Você está tão desmamado de like, de seja lá do que for, que você não está à venda em nenhum momento da vida mais. Porque na infância você tem medo ainda, né? E se não me quiserem mais? E se amanhã não me quiserem mais? E se? Aí você começa às vezes até sem querer ceder. Essa fase já passou. Eu peço até a Deus, me poupe das minhas irresponsabilidades, porque tem esse lado aí. Então, para mim, não funciona mais de ameaça, mas não. E graças a Deus, eu não sofro isso aqui, não, graças a Deus. Estou dando um exemplo apenas, por favor. Então, não funciona mais nessa de pressãozinha para poder... Se ele não é doido, tem um monte de pastor aí na fila aí. Se ele não quiser, eu digo, então manda. Não diga isso para mim não, porque eu digo na hora, então manda. Manda, porque para um fiel pastor nunca faltará um rebanho. Manda. Aqui é só exemplo, graças a Deus está muito bem aqui, viu, gente? Outra frasezinha bonitinha, ó. Quem disse que é só Moisés? Quem disse isso foi Miriam e Arão, gente. Aí eu pergunto, foi Moisés que tomou as dores? Foi? Quem foi que tomou as dores? No nosso linguajar? O próprio Deus. O próprio Deus disse, pronto. É Moisés mesmo. Fui eu que o levantei. Simples assim. Gente, isso é forte, viu? Espera aí, pastor. Gente, eu estou usando uma paráfrase. Mas foi isso que Deus fez. É Moisés sim. Fui eu que o levantei e acabou. E eu vou provar para vocês que fui eu. Tome lepra em Miriam e tome lepra em Arão. E quem vai orar por vocês é quem? Moisés. Esse é o Deus a quem servimos. Agora, é claro, o déspota, o tirano eclesiástico, pega um texto desse para fazer o quê? Amordaçar a igreja. Está vendo como é que é a coisa? Que o Senhor nos livre. Pois também Ele sabe tratar com os tiranos.
Ele também sabe tratar com os déspotas. Ele sabe pegar os Nabucodonosores e botar para comer o quê? Capim. Entende? Então fique tranquilo quanto a isso, porque quem leva Deus a sério, ei, a espada de Deus, ela é uma espada de dois, é lá e cá. Me disseram uma vez, eu assumi uma igreja em Santa Terezinha, Pernambuco, me disseram que determinado líder chegou a dizer um dia de púlpito assim: para aquela época, meu amigo, o templo era moderno, uma cidadezinha com 10 mil habitantes. Moderno mesmo. A verba veio de uma irmã dos Estados Unidos. Quando chegamos lá, já estava construído. Para aquela época, isso há 20 anos, já 20 anos, a casa pastoral com 3 quartos, guerreiro. Para você ter uma ideia, 40 mil dólares naquela época, há 20 anos, guerreiro. Era grana, não era, hein? 40 mil dólares. Não, 80 mil dólares. 80 mil dólares, há 20 e tantos anos. Então, quando eu cheguei lá, já estava pronto o templo, a casa pastoral. 3 quartos, cada quarto com suíte, numa cidadezinha com 10 mil habitantes. Um encanto, uma coisa linda era na época, né? Aí esse pastor, disseram que esse líder disse assim: daqui ninguém me tira. Me dedicou. Faça isso não, Luiz Onilson Gil de Souza. Não tente fazer isso. Não confunda a firmeza com arrogância. Porque Deus tirou. Não demorou muito, o dono da igreja entrou em cena e disse: bye bye. Quem manda aqui sou eu. Ao Senhor toda glória. Mas essa lição não é só para os pastores, não. É para cada um aqui. Não use expediente para mover ninguém ou colocar ninguém, porque o dono da igreja tem ciúme. E o ciúme dele é santo. Então a mensagem é para a liderança, mas também para o rebanho. Entende? Então cuidado. 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 Esses dias, voltando do curso de João Pessoa, ou de Exu, Pernambuco, Hagai, Brasil, mas o Hagai Internacional, o curso é tão bom, tão exigente, que se você atrasar 10 minutos, perdeu. Eu ouvi isso do próprio diretor mesmo. Não, mas eu me atrasei porque o bujão acabou. Eu entendo, você foi comprar o seu bujão, mas só o próximo agora. Aí você pode achar assim, algo meio radical, mas sabe o que é? Isso é valorizar. É valorizar. E nós brasileiros temos uma tendência, né, guerreiro? Você marca um curso, queridos, era na hora. Na hora, meu irmão. Eu fiquei assim, para mim é um tesouro, meu irmão. Para mim é um tesouro. Tudo na hora, meu irmãozinho. Cronometrado. Um professor entrava, a hora dele. Chegava a hora dele, terminava. Intervalo, 30 minutos. O outro professor, na hora, meu irmão. O outro terminava. Coisa linda de se ver. Coisa linda. Aí, voltando, eu conheci um colega pastor. E ele compartilhou algumas coisas comigo. E ele disse assim: olhe por mim, que eu estou sofrendo de burnout. Eu vou ficar só com essa expressão, não vou para além disso, não. E por conta do burnout, ele está sem pastorear. Ou seja, uma palavra em inglês mais charmosa, mas a palavra antiga é o que, gente? Que a gente sempre usava? Exaustão emocional. Esgotamento. Estafa. Não era assim, estafa? Mas no momento que ele mais precisou, por conta do burnout, reticência.
Que Deus tenha misericórdia dele e de todos nós. Então a igreja tem ordem, está aí. Paulo e Barnabé, opa! Não conseguiram resolver ali? Apóstolos de Jerusalém, qual é apostólico? E lá a coisa foi resolvida. Então, o que dissemos aqui? Diga não ao autoritarismo eclesial. Se este que vos fala, um dia deslizar o pé e agir com autoritarismo eclesial, em nome do Senhor Jesus Cristo, procure o fórum próprio, primeiro este, e com amor diga. Não resolveu? Procure o colégio pastoral e por amor compartilhe. Não resolveu? O colégio pastoral, por amor, presbitério. Entende? Mas tudo por amor. Então eu não me aliso, não. Eu não sou daquele de cumplicidade pecaminosa, não. Mas também, não confunda. Combater autoritarismo eclesial não significa você sair daqui e ir para a anarquia eclesial. Você viu no texto que eles saíram, e o narrador saíram sem autorização. Chegaram em Antioquia, começaram a perturbar a igreja com os seus tradicionalismos. Esse é o segundo ponto. Eu só vou trabalhar ele aqui, vou encerrar, porque a proposta é 21 horas e 20 minutos, só tem uns 5 ali. Nada de exaustão. Precisamos, como pastor, já precisa, como docente, eu preciso até ajustar o nosso tempo do domingo à noite. Logo, logo vocês vão perceber aí, para o bem da igreja, né? Ajustar um pouquinho o tempo aí. Porque é bom deixar sempre a igreja com gostinho de quero mais. Não o tempo do sermão necessariamente, mas do todo, domingo à noite. Já venho observando isso há um bom tempo, que a gente precisa fazer alguns ajustes necessários para o bem da igreja e para a glória do Senhor. Mas vejam, eles perturbaram a igreja de Antioquia com o que, gente? Com a verdade? Não, Carlos. Com o tradicionalismo. Presbítero Rogério. Com o tradicionalismo. Há uma diferença entre tradição e tradicionalismo. Pelican, um historiador cristão, 4 livros, meu irmão. 4 ou 5. Eu tenho o privilégio de ter essa obra. É dele essa definição. Tradição é a fé viva dos que morreram. Ou seja, a fé que a mesma fé que Moisés teve, ele tem hoje, é uma fé viva. Isso é tradição. As mesmas verdades que eles creram, ele crê. E o que é o tradicionalismo? Justo. Então, a fé morta dos que vivem. Está aqui. Veja a fé morta. Vocês precisam se circuncidar. Fé morta, meu irmão. Não entenderam a relação da antiga administração da Aliança da Graça para com a nova administração da Aliança da Graça. Continuidade e descontinuidade. Aí chegaram lá com tradicionalismo, perturbando a igreja. A igreja do Senhor precisa tomar cuidado, ela tem que preservar pela sua tradição. No nosso caso, por exemplo, tradição bíblica e reformada. Amamos todo irmão em Cristo que vem de uma outra denominação verdadeira, passa pela nossa classe de novos membros para que aprenda a nossa tradição também cristã, mas também a reformada, porque existem doutrinas que são caras para nós. O presbítero Clécio gosta de usar muito essa expressão e é verdade. Isso aí é, classe catecúmeno, o não convertido, a mesma coisa com o presbítero Humberto, e eles têm feito um trabalho lindo. Assim o presbítero César, jovens, assim o presbítero Moisés, adolescentes, assim a classe de adultos, assim o departamento infantil. Mas cuidado para não confundir tradição com tradicionalismo. Deixa eu dar um exemplo aqui, só para ilustrar. Imagine que o colégio pastoral, hipoteticamente, por favor,
Olhe na sua reunião e perceba algum dos presbíteros amados. Rapaz, olha, vocês não acham que está na hora de, para o bem dos próprios irmãos, mudar esses bancos? Estão muito desconfortáveis. Um exemplo, por favor, viu, gente? Exemplo, por favor. Beleza, então mudamos, vamos mudar. Aí, domingo seguinte, vocês chegam aqui, não tem mais esses bancos aqui. Aí, de repente, vamos lá que aqui tivesse um tradicionalista. Quem foi o infeliz que fez um crime desse? Esses bancos foram doados para papai, mamãe, tio, vovó, tataravó. Ai, que absurdo! É assim o tradicionalismo. E, por favor, gente, com todo respeito à vovó, tataravó, às doações, a gente tem que manter a história da igreja. Só que deixar de mudar uma bancada. Ei, por favor, nós não estamos tendo problema com isso aqui, não, gente. Eu estou trabalhando sempre com exemplos, viu? Então eu preciso fazer essa ressalva. Graças a Deus, nosso colégio pastoral está trabalhando uma coesão muito boa. Está aí o prefeito Moisés. A nossa igreja está numa fase muito boa. Só vigiemos. Não é nada. Juninho, estou com uma dívida com você, depois eu falo. Vigiemos. Oh, meu irmão, Deus seja louvado. Foi mesmo, irmãozinho. Mas tu queres para você o banco que vovô doou? O colégio pastoral doou para você guardar lá. Eu diria até que se tiver um espaço muito bom para guardar as relíquias, eu não vejo problema não, guerreiro. Agora, meu irmãozinho, deixar de trocar a bancária porque vovó, bisavô, tetaravô, doou. Irmãos de igreja já racharam, Carlos, por conta disso aqui, ó. Não foi essa não, por favor. Uma cadeira antiga, bonitona, do primeiro pastor da igreja. Ninguém mexe aqui. Menino, o pastor mexeu, meu amigo, coitado. Se quebrou todinho, Raquel. Mandaram o pobre embora. Sério. Uma cadeira. Isso é tradicional? Claro e evidente que o pastor também tem que ter bom senso, sensibilidade. Ele não muda isso, não é? Tem como você também fazer uma mudança saudável, não é fidelidade bíblica e sensibilidade. Que de fato é história mesmo, meu irmão. Os primeiros bancos aqui são histórias mesmo. Quem já viu a foto aqui do templo aqui um dia? Um dia eu vou escolher uma escola bíblica para narrar a história da igreja aqui. E vou pegar as fotos antigas aí, para vocês verem. É bacana isso. Agora, não vamos confundir a coisa, tá bom? Que Deus nos abençoe.